Boa noite, meus queridos irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias novamente na carta de 1 João, no capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, verso 12 ao 14. Vamos fazer a leitura novamente e orar ao nosso bom Deus. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, querido Pai, queremos te orar nesse momento, Pai. Clamar por tua misericórdia, por tua graça. Deus, eu como pregador essa noite, os meus irmãos como ouvintes, todos nós, Pai, precisamos, carecemos da tua graça, Deus, da tua misericórdia sobre nós. Nos ajuda, Deus, a entender tua palavra. Nos ajuda, Deus, a ter clareza, entendimento. Abre os nossos olhos, Deus, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor guie meus pensamentos, minhas palavras, e que no final de tudo, Deus, o teu nome venha a ser glorificado, Deus. A tua igreja venha a ser edificada e pessoas possam ser salvas essa noite. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, Deus. Nós a fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Então, estamos aprendendo já há algum tempo na carta de 1 João sobre como saber quem é o verdadeiro cristão em meio a um contexto de heresias e falsos crentes, ou de falso ensino e falsos crentes. Esse, meus queridos, era o contexto que João estava passando ali no final do primeiro século, no qual tinha uma heresia bem conhecida que estava se desenvolvendo ali, que era o chamado gnosticismo. Alguns chamam de proto-gnosticismo, porque ela só veio se desenvolver melhor a partir do final do século I para o século II. Mas já nesse final do século I, essa heresia já disseminava os seus ensinos malignos, os seus ensinos devastadores, que geravam muitas dúvidas dentre o povo de Deus. O pensamento gnóstico, só para a gente dar uma pincelada aqui, meus queridos, ele se apoiava basicamente em duas bases principais. A primeira delas vinha de um pensamento platônico, lá de Platão, que era a ideia da matéria ser má e o espírito ser bom. E os gnósticos tomaram isso, mesclaram junto com o cristianismo, e alguns chegavam a dizer que o Deus do Velho Testamento, que tinha criado a matéria, era um Deus mau. E outros chegavam ao absurdo também de dizer que, como a matéria é má, Jesus não poderia ter se tornado matéria, Jesus não poderia ter se tornado carne. Então ele não era homem, ele era só um espírito. A segunda base principal do gnosticismo vem do seu próprio nome. Gnosticismo, gnosis, conhecimento. Eles pensavam em um tipo de conhecimento exclusivo, que viria só para determinadas pessoas, e esse conhecimento era libertador e salvador, e por meio desse conhecimento eles poderiam se chegar a Deus. Quem obtinha esse conhecimento se chegava a Deus, quem não obtinha esse conhecimento não se chegava a Deus. E, meus queridos, em meio a essas dúvidas que estavam sendo geradas por conta desse pensamento gnóstico, João escreve com essa temática: como saber quem é o verdadeiro cristão, num contexto
de falso ensino e falsos mestres. Essa era a dúvida que João queria tirar por meio da carta de 1 João. João usa 3 argumentos ou 3 testes principais que ele vai argumentando, comentando, falando. E a partir desses 3 testes, os irmãos que lessem a Bíblia, os leitores da carta, poderiam decifrar ou discernir quem era o verdadeiro e quem era o falso. A saber, esses testes eram o teste teológico, ou seja, o verdadeiro tem essa teologia, principalmente apontando para a pessoa de Cristo Jesus. O teste relacional, ou seja, o verdadeiro tem um relacionamento que é baseado no amor de Deus. E, finalmente, o teste moral, ou seja, o cristão verdadeiro tem uma moralidade baseada na luz de Deus. E João, através disso, ele buscava dar discernimento para os cristãos daquela época, para que eles discernissem o que era o certo e o que era o errado. E também, ao mesmo tempo, ele buscava dar segurança para aqueles que eram realmente cristãos. Entendam que esse é o verdadeiro cristão, e a partir do momento que esses crentes chegassem a esse conhecimento de que eles realmente eram cristãos, eles estariam seguros, eles estariam contentes, estariam felizes com a sua salvação, sabendo que tudo aquilo que eles estavam ouvindo era errado, era heresia, sabendo discernir entre o bem e o mal. E aí, meus queridos, em cima de tudo isso, eu quero trazer a mensagem essa noite com o tema alicerces que motivam a vida cristã. Alicerces que motivam a vida cristã. A estrutura, basicamente, do que a gente vai ver essa noite, no verso 12 e no verso 13, João vai falar de 3 motivos pelos quais ele está escrevendo a carta. A gente já viu que alguns principais, ele vai dar mais 3 motivos nesses 2 versos pelos quais ele está escrevendo essa carta. E ele vai usar 3 grupos distintos: filhinhos, pais e jovens. No verso 14, João ele repete esses 3 motivos a esses mesmos 3 grupos, com algumas modificações explicativas. E aí, meus queridos, antes da gente partir propriamente para o texto, verso 12 ao 14, nós precisamos entender e perceber algo bem interessante. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que nessa perícope não há um teste dentro daqueles que eu falei, aqueles 3 testes, nessa perícope não há. E aí, eu estudando aqui, tentando entender o porquê que não há um teste, se todo o argumento de João é fazer esse teste para dar discernimento aos crentes e dar segurança aos crentes da salvação. E aí, meus queridos, foi que eu passei a entender, vendo alguns comentários, que devido à pressão dos mandamentos que João tinha dado para esse povo, vejam comigo, capítulo 1, verso 6, voltem aí, só uma página. Olha o que ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vejam comigo agora 2, verso 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Verso 9. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, todos esses são testes que João, no caso, estava passando para os irmãos. Mas nessa perícope específica, 12 ao 14, não há. E aí o que a gente pode entender é que devido ao peso ou à pressão desses mandamentos que João tinha dado a esses crentes, aos leitores, eles poderiam estar entendendo de maneira errada esses testes. Eles poderiam estar pensando que João estaria cobrando perfeição deles. Isso não era o caso, mas se eles estivessem pensando isso, eles ficariam o quê? Frustrados. Por exemplo, eles poderiam pensar, se é dessa forma, ninguém está na verdade. Como cumprir tais exigências tão penosas, por assim dizer, ou tão severas? Então, João faz uma digressão, no caso um parêntese,
poético, de forma poética, do verso 12 ao 14, trazendo à memória verdades que os alegrariam e, ao mesmo tempo, também os encorajariam a cumprir tais tarefas que ele tinha passado para ele nos versos anteriores. Então, essa é a ligação que tem desses textos com essa perícope que a gente vai estudar. Relembrando o tema, alicerces que motivam a vida cristã. Foi por isso que eu escolhi, porque nessa perícope vão ter 3 alicerces, ou 3 verdades basilares, importantes, que motivam a nossa vida cristã e motivariam a vida daqueles que estavam lendo essa perícope inicialmente. Dito isso, vamos ao verso 12, meus queridos irmãos. Ele começa dizendo o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo. Uma outra coisa que a gente tem que parar para pensar aqui sobre essa perícope é tentar discernir quem seriam esses filhinhos, pais e jovens. Por que que João usa essas nomenclaturas? Seria João falando sobre a experiência cristã de cada um? O novo na fé, ou aquele que está médio na fé, ou aquele que já é bem caduco de igreja, bem velho de igreja? Olhando para o contexto, meus queridos, nós vamos ver que filhinhos, a palavra filhinhos, João ele usa na carta para o geral, para todos os irmãos, todos os leitores da carta. Vejam comigo capítulo 2, verso 1. Ele usa novamente essa palavra, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então nós entendemos que filhinhos não quer dizer o novo na fé, mas é o geral, ele está falando de todos. Todos vocês são meus filhinhos. Por quê? Porque João, naquela época, era o último apóstolo vivo, e ele era um supervisor de todas as igrejas, e era como se fosse um pai para todas as igrejas. Então ele carinhosamente chama todos os cristãos que leriam a sua carta de filhinhos. Pais e jovens, meus queridos irmãos, eu entendo que João estaria falando de faixa etária mesmo, e não de experiência cristã. Eu entendo isso e a gente vai entender um pouco melhor por que nós chegamos a essa conclusão a partir do texto. Ele continua: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aqui, já de cara, João já dá o primeiro alicerce, como eu falei aqui, que iria motivar a vida cristã, queria motivar a vida deles, queria motivá-los a cumprirem os mandamentos que ele tinha dado no começo da carta até agora. E aí, pensando nas dúvidas que o pensamento gnóstico estava causando na vida daqueles irmãos, nós podemos pensar que eles estavam com muita dúvida acerca da sua salvação, acerca do seu perdão, se realmente o sacrifício de Cristo foi suficiente ou não foi, se realmente eu estou perdoado ou não estou. Então, eles estariam muito receosos. Mas João vai e fala: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Seu nome aqui, o sujeito é Cristo, como ele já vinha falando no decorrer do capítulo 2. Pensando lá no que a gente vinha falando, no contexto, João ele dá aqui demandas teológicas no contexto, e aqui ele vai e traz também o amor teológico. Ele não traz só as demandas, mas ele traz o amor. Devemos nos lembrar de Efésios 4,15, que fala que nós devemos utilizar, dizer a verdade em amor. Os leitores de João poderiam estar frustrados por conta dos seus pecados, por conta de não conseguirem atingir o padrão necessário para cumprir os testes que o próprio João estava dando para eles. Mas aí João vem e fala sobre o perdão deles. Eles foram perdoados por causa do nome de Cristo Jesus. E aí, meus queridos, dentro do pensamento gnóstico, tinha alguns que pensavam da seguinte forma: já que Jesus morreu pelos nossos pecados, já que nós fomos perdoados, e já que a matéria é má mesmo, então não importa o que eu faça com o meu corpo,
eu vou usar esse perdão como uma desculpa, uma cobertura para mim continuar a minha vida do jeito que eu bem quero, do jeito que eu bem entendo. E aí muitos corriam por esse caminho. João, ele está ensinando aqui para os seus leitores e para nós, queridos irmãos, que o pecado não é uma desculpa para nós continuarmos, o perdão não é uma desculpa para nós continuarmos no pecado, mas o perdão é uma motivação para nós fugirmos do pecado. É uma motivação para que a gente viva no amor e na luz de Deus. Eu vos escrevo porque esses mandamentos aqui são mandamentos para perdoados. O fardo da lei, o fardo do pecado foi tirado. No caso aqui só resta a gratidão pelo perdão que motivariam cada um desses irmãos a crescerem na vida cristã. João estaria dizendo, eu só dou a vocês essas demandas porque isso aconteceu, porque vocês foram perdoados. Se não fosse isso que tivesse acontecido na vida de vocês, não faria sentido eu dar essas demandas para vocês. Mas exatamente pelo fato de que vocês foram perdoados, vocês têm a motivação para cumprir essas tarefas que eu estou dando para vocês. E aí, queridos, João faz um movimento aqui muito legal, ele sempre ensina algo e ele sempre combate algo. João acabou de ensinar o que nós acabamos de ver aqui, mas ao mesmo tempo ele combate os gnósticos falando o seguinte, Jesus é suficiente para o nosso perdão e a nossa salvação. Não precisava de um supraconhecimento, não precisava de um conhecimento exclusivista que só alguns deles receberiam. Não, Jesus era suficiente para a salvação e para o perdão. A ideia é que João estaria falando para eles, olha, vocês não serão salvos pelo conhecimento apenas que vocês alegam ter, mas vocês só serão salvos pelo conhecimento de Cristo como Salvador, como perdoador. Era isso que João estava comunicando a partir desses versos, também aos gnósticos. Continuando, queridos, verso 13. Pais, eu vos escrevo. Agora ele se direciona aos pais. Aqui, meus queridos, eu tendo a acreditar que João está falando para aqueles que eram anciãos, idosos, lá nas igrejas às quais João estava escrevendo. Eu sempre fico falando Paulo, porque lá em Jaçanauá eu estou pregando em Efésios, aí dá uma bugada na mente. Mas vamos lá. Então, lembrando que essa carta foi escrita provavelmente nos anos 90, então uns 50 e poucos, 60 anos depois da morte de Jesus. Então, alguns dos mais velhos da igreja tiveram o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente. E aí João estaria falando para ele, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. João estaria dizendo para os gnósticos, olha, esses aqui, eles têm sim o conhecimento verdadeiro. O gnoses que vocês procuram, esses aqui tiveram o privilégio de ter o gnoses verdadeiro. Eles tiveram face a face com Cristo, eles conheceram a Cristo pessoalmente. E aqui, meus irmãos, já é o segundo alicerce que motiva a nossa vida cristã, é o conhecimento verdadeiro. Aqui, eu quero dizer que não fica exatamente claro de antemão a aplicação para nós, tendo em vista que nós não conhecemos a Cristo pessoalmente. Mas, no verso 14, ficará bem claro como isso se aplica a nós. Segura aí. Eu vos escrevo por isso, ou seja, eu só estou escrevendo para vocês essas demandas porque o verdadeiro conhecimento está com vocês. E esse verdadeiro conhecimento é o que vai motivar vocês a cumprir as demandas teológicas.
E ao mesmo tempo, como eu já falei, João ensina e João combate. Primeiro ele fala do conhecimento pessoal. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ou seja, eles conhecem Jesus. Jesus era um homem. Vocês conhecem ele. E no final do verso ele fala desde o princípio. Nós já vimos em pregações anteriores que esse termo só deve ser usado para Deus. Deus é que é desde o princípio. Então João, entre linhas, ele está falando, olha, Jesus, aquele que vocês conheceram, aquele homem que vocês conheceram pessoalmente, ele é desde o princípio, ele é Deus. Ele está dando uma indireta, ou uma direta, para os gnósticos que não acreditavam que Jesus era Deus, ou que não acreditavam que Jesus tinha se feito carne. Verso 13, parte B, queridos. Ele vai falar ao terceiro grupo, e ele fala, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E aqui já é o terceiro alicerce que motiva a vida cristã. A vitória sobre o maligno. Lembrem, o primeiro, perdão dos pecados. Segundo, o conhecimento verdadeiro. E terceiro, a vitória sobre o maligno. Jovens, como consequência do perdão que vocês receberam, porque lembrem, filhinhos é o geral lá. Então, dentro dos filhinhos estavam os pais e os jovens. Então, se os pais receberam o perdão dentro dos filhinhos, então os jovens também, que faziam parte desse grupo maior, receberam o perdão. Então, como consequência do perdão de vocês, que vocês alcançaram por meio de Jesus Cristo, vocês tendes vencido o maligno. E essa é a motivação que João dá para esses cristãos, para eles andarem na luz e no amor. Maligno aqui, João provavelmente está falando sobre o falso ensino, sobre o pecado e Satanás por detrás de tudo isso. E João, ao mesmo tempo, está combatendo os gnósticos. Ele está dizendo o seguinte, olha, a conduta dos gnósticos, o ensino dos gnósticos, são fortemente influenciados pelo maligno. Esse tipo de conduta, esse tipo de ensino vem do maligno. E vocês, através do perdão dos pecados, através do conhecimento de Deus e através de tudo que isso engloba, vocês têm vencido isso. Vocês têm vencido o falso ensino. Vocês têm vencido o pecado. Vocês têm vencido Satanás. Então ele estava atribuindo aos gnósticos eles serem influenciados pelo próprio Satanás. Ou seja, acrescentar ou diminuir algo a Cristo é uma doutrina satânica. Nós conhecemos bem isso em outros textos da Bíblia. Mas João aqui, ao mesmo tempo que ele ensina, ele combate. E isso é muito legal. Vamos lá, o verso 14. E aqui lembra, o verso 14, ele vai falar novamente sobre os filhinhos, pais e jovens, só que com algumas modificações explicativas. Filhinhos, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. João se reporta aos mesmos com mudanças sutis, mas intencionais. E aqui tem uma outra diferenciação aqui que ele fala no tempo verbal com que ele dá a explicação do porquê ele está escrevendo. Percebam que no 12 e 13 ele usa eu vos escrevo. No verso 14 ele fala eu vos escrevi. Isso é um pouco difícil da gente interpretar. Eu acredito que a melhor interpretação sobre isso é a gente pensar que João estaria fazendo algo dentro de uma poesia para não ser muito repetitivo. Então ele muda o tempo verbal e ele está falando aqui do tempo de escrita, eu vos escrevo, e do tempo de leitura. Quando os cristãos recebessem lá, João teria escrito no passado. Então eu vos escrevi. Então acredito que não precisa a gente esticar mais para a gente entender
é bom a gente ficar por aqui e entender que é dessa forma. Tempo de escrita e tempo de leitura. E aqui, novamente, ele fala, filhinhos, no geral, todos vocês conhecem o Pai. Todos vocês conhecem o Pai. Lá no verso 13, ele falou para os pais. E agora, dentro dos filhinhos, que é o grupo maior, ele fala, vocês conhecem o Pai. Novamente, ele está falando sobre o conhecimento, que era o grande chavão lá dos gnósticos, o conhecimento secreto, o conhecimento que só alguns têm. Mas aí João vai dizendo, olha, vocês conhecem o Pai. Não só os pais, mas também os jovens. O texto aqui, meus queridos irmãos, vai nos dar duas equiparações incríveis. Vejam comigo. A primeira equiparação é que João ele diz que o conhecimento pessoal que os pais, que os mais velhos tiveram, ele se equipara ao conhecimento oral ou escriturístico que os jovens tiveram. Então, por isso, não são só os pais que conhecem a Deus, mas também os jovens. Não são só aqueles que conheceram pessoalmente, mas todos, uns de uma forma e outros de outra. Uns conheceram pessoalmente, outros conheceram oralmente ou escrituristicamente, porque alguns livros do Novo Testamento já estavam escritos nessa época. Então, meus queridos, a segunda equiparação é que ele fala que conhecer ao Pai é a mesma coisa que conhecer ao Filho. Lá no verso 13, ele fala que porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele está falando sobre Jesus. E aqui ele está falando que vocês todos conhecem ao Pai. Então, o conhecimento do Pai é igual ao conhecimento do Filho. Jesus, ele está dizendo para os gnósticos, é o caminho de se conhecer o Pai, porque Jesus Cristo é o próprio Pai. Uma coisa que a gente não pode deixar passar é que conhecer na Bíblia não é só a ideia de obter informações, mas é a ideia de estar relacionado com. Então, João está falando, vocês estão relacionados com o Pai através do conhecimento de vocês. E isso é uma grande bênção, meus queridos irmãos. Sem necessidade de um conhecimento exclusivo, sem necessidade de receber algo que só alguns recebem, vocês podem ter um relacionamento com o Pai, por meio do perdão do Filho. É isso que João estava dizendo para os leitores, e é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo para nós. Não precisamos de um conhecimento esotérico que chega só para alguns. Nós temos Cristo, e conhecer a Cristo equivale a conhecer ao Pai. Receber o perdão de Cristo é o meio pelo qual nós conhecemos e nos relacionamos com o Pai. Louvado seja Deus por isso. Continuando o verso 14, ele se volta aos pais. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aí para os pais é curioso que ele não fala nada de novo. Ele fala a mesma coisa. Por que seria isso? Eu acredito, irmãos, que João está dando ênfase no privilégio que eles tiveram. Olha, vocês tiveram o grande privilégio de conhecer a Cristo pessoalmente. Se agarrem com isso. Vocês tiveram o grande privilégio de ter o conhecimento mais puro, mais verdadeiro. Então se agarrem com isso, não deixem isso de lado. E que isso sirva de motivação para que vocês vivam a vida cristã. Em João 14, verso 8, Filipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos bastará. Será que isso nos basta, irmãos? Conhecer o Pai por meio de Cristo? Ou será que nós estamos na vida cristã buscando outras coisas? Será que esse conhecimento verdadeiro que nós recebemos também por meio das Escrituras não é suficiente para nós? Não é suficiente para nós termos um relacionamento com Deus? A
palavra diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Por meio da nossa fé nas Escrituras, nós podemos ter sim um relacionamento com Deus, por meio do perdão do seu Filho Jesus Cristo. Última parte da perícope, ele se volta aos jovens. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E aqui, diferentemente do verso 13, parte B, ele vai dar razões pelas quais os jovens venceram o maligno. Lá no verso 13b, ele só fala: olha, vocês venceram o maligno. Aqui, ele dá uma ampliada, ele dá uma explicada melhor. E ele fala: jovens, vocês são fortes. E aqui mais um motivo para me acreditar que ele estaria falando de faixas etárias, é que a força aqui muito provavelmente é força física. Jovens, vocês são fortes fisicamente. Só que há um detalhe: jovens, vocês são fortes, mas vocês não são sábios. E por isso vocês precisam da palavra de Deus para vencer o maligno. Esse é o fluxo do texto. Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Palavra de Deus, conhecimento de Deus, relacionamento com Deus, todos esses grupos tinham esse privilégio. Alguns pessoalmente, outros oralmente ou escrituristicamente. Todos poderiam ter um relacionamento com Deus a partir desse conhecimento e a partir do perdão que Cristo deu. E através de tudo isso, eles poderiam vencer o maligno, o engano, os falsos mestres, o pecado, através disso. Esses são os alicerces motivadores que João nos dá essa noite, que João deu aos seus primeiros leitores e que João nos dá essa noite. Vencer o maligno com a palavra, meus queridos irmãos. Bem conhecido, Jesus em Mateus 4 venceu o falso ensino do diabo e este se afastou dele. Ou seja, só há lugar para o maligno onde há pecado e não há o verdadeiro ensino. O que eu quero enfatizar com isso, queridos irmãos? Até porque a nossa igreja é uma igreja jovem. Agora leiamos a última frase ao contrário. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a última parte. E a palavra de Deus não permanece em vós, e vocês não têm vencido o maligno. E aí a minha pergunta que eu faço para você é: o que João diria da atual geração que não gasta tempo com a palavra de Deus? O que você acha que João diria para a atual geração? Acredito que ele diria: o maligno tem vencido vocês. Vocês estão sendo derrotados. Vocês estão sendo vencidos pelo maligno, pelo falso ensino, pelo pecado, porque a palavra não habita em vocês. Muito provavelmente seria isso. Queridos irmãos, o crente vitorioso, como nós podemos ver aqui nesse texto, não tem nada a ver com amarrar Satanás, repreender Satanás, ato profético. Não tem nada a ver com cura, com prosperidade. O crente vitorioso, segundo João, segundo a palavra de Deus, é o crente que foi perdoado, é o crente que tem um bom relacionamento com Deus por meio da sua palavra, e que assim vence o maligno. Ele vence o pecado, ele vence o falso ensino, ele vence o diabo. Nós damos continuidade ao que já aconteceu na cruz. Lembra do hino? Prossigo vencendo porque ele venceu. Agora a pergunta, irmãos: por que várias vezes nós somos derrotados? Várias vezes nós caímos? Várias vezes nós somos enganados? Várias vezes nós estamos lá no lamaçal do pecado novamente? Não seria por isso, porque você não cultiva isso, esse relacionamento com Deus por meio da sua palavra?
Não seria porque você não toma o perdão de Deus como uma motivação para vencer o pecado. Não seria por isso, irmão. Um aviso aos crentes: crente, o diabo, ele não pode lhe tirar a salvação, glória a Deus por isso. Porém, ele pode usar engano e sedução para tornar a sua vida a mais miserável possível. E assim, desonrar o nome de Deus. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado. Cuidado com isso. Não deixe isso acontecer. Na cruz, Cristo nos perdoou. Ele nos reconciliou com Deus e Ele venceu o diabo. Ele venceu o inimigo. E através do relacionamento com Ele, nós podemos andar triunfantes na vida cristã. Andando em amor, no amor de Deus. E andando na luz de Deus. Algumas aplicações finais e recapitulativas. Você consegue andar na luz e no amor de Deus? Você consegue isso no seu dia a dia? Você consegue fazer disso uma prática na sua vida, de maneira que os outros olhem e digam: esse realmente anda na luz de Deus, anda no amor de Deus? Se sim, glória a Deus por isso. Se não, eu sinto lhe dizer, você não recebeu o perdão de Deus. Você não foi reconciliado com Deus e você não tem vitória sobre o maligno. Porque uma coisa é decorrente da outra. Ou será, irmão, que o texto está errado? O texto diz que se nós fomos perdoados, se nós temos um bom relacionamento com Deus, nós vencemos o maligno. Por que isso não acontece em nossas vidas? Porque nós não fomos perdoados. Porque nós não temos um bom relacionamento com Deus por meio da sua palavra. Por isso que não vencemos o maligno. Não vencemos o pecado. Não vencemos o falso ensino. Outras perguntas que eu posso fazer para você, para a gente encerrar. Qual o alicerce da sua vida cristã? Qual a motivação da sua vida cristã? Estes que a gente acabou de falar aqui. Esses são a motivação para você viver na luz e no amor de Deus? Ou será que você busca, ou será que a sua motivação é igual à motivação que o mundo quer, ou que o mundo tem? Não, eu estou na igreja para buscar bênção. Eu estou na igreja para ser curado, eu estou na igreja para conseguir meu relacionamento, eu estou na igreja para ficar rico. Essa é a sua motivação? Não, queridos irmãos. A motivação que a Bíblia nos dá é o perdão, é o relacionamento com Deus, é a vitória sobre o mal. Essa é a motivação da nossa vida cristã. Isso sim é encorajamento bíblico. Não pense que a Bíblia vai tentar lhe adular de outra maneira para que você viva a vida cristã. Encorajamento bíblico é assim, queridos irmãos. É o perdão, é o relacionamento com Deus. Isso é suficiente para você? Isso é suficiente para você viver uma vida cristã triunfante, triunfando sobre o mal, sobre o pecado, sobre o engano? Isso tem que ser suficiente para você, querido irmão. Com isso eu encerro aqui, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por essas verdades que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aprendemos mais uma vez da Tua palavra o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu esses alicerces, essas bases, esses fundamentos, Deus. E que se nós estivermos apoiados neles, a nossa vida cristã será triunfante, será feliz, será alegre, será vibrante, Deus.
porque nós não nos apoiaremos em coisas mundanas, Pai, mas nós nos apoiaremos nas verdades do Teu Evangelho. Louvado seja o Teu nome por isso, Deus. Deus Santo, nos ajuda, Pai, a ter isso como a motivação, a alegria do nosso coração. E através disso, Deus, te servir. Vivendo na Tua luz e vivendo no Teu amor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós clamamos por Tua graça e por Tua misericórdia. Em o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus queridos irmãos.